Existe um consenso sobre quando exatamente o primeiro ser humano anatomicamente moderno, o Homo sapiens, passou a habitar a Terra, mas baseado em estudos arqueológicos, podemos ter uma aproximação da data em que isso aconteceu. E nesse vídeo, vamos entender desde esse momento o surgimento do ser humano moderno, como foi a sua expansão pelo planeta Terra, até o momento em que o planeta inteiro passou a ser ocupado por nós, os seres humanos. Mas se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e caso você goste, não esqueça também de deixar o seu like. Antes de começarmos, vale lembrar que algumas informações, principalmente a cronologia, são aproximadas, podendo haver divergência e conflitos de algumas informações, já que não existe certeza absoluta sobre vários fatos, principalmente se tratando de épocas tão distantes. Segundo pesquisadores, cerca de 21 espécies humanas são reconhecidas, incluindo a nossa, o Homo sapiens, que é a única a habitar o planeta hoje em dia. De acordo com registros arqueológicos, o ser humano moderno surgiu entre 300 a 200 mil anos atrás, provavelmente na África Oriental, na região que compreende as atuais Etiópia, Uganda, Quênia e Tanzânia, evoluindo do Homo heidelbergensis. Entre 200 e 180 mil anos atrás, ocorre a primeira saída do Homo sapiens da África, se deslocando para a península da Anatólia e posteriormente para a região dos Balcãs, mas não conseguem se consolidar nessas regiões, desaparecendo logo em seguida. Entre 180 e 160 mil anos atrás, o planeta Terra entra em um período de resfriamento e o nível dos oceanos chega a cerca de 80 metros abaixo do nível atual. Isso faz com que várias porções de terra acabem se conectando. Entre 150 e 140 mil anos atrás, os seres humanos começam a se deslocar para o sul até alcançarem o sul da África. No período entre 140 e 130 mil anos atrás, o norte da África também passa a ser ocupada pelos humanos, e há cerca de 130 e 120 mil anos ocorre a segunda saída do homem da África, ocupando a região oeste do Oriente Médio. Nos anos seguintes, há 120 e 115 mil anos, ocorre um aquecimento terrestre e o nível do mar sobe consideravelmente, chegando a aproximadamente 30 metros acima do nível atual, mudando novamente a configuração das terras do planeta. Entre 115 e 85 mil anos atrás, a Terra volta a resfriar e o nível dos oceanos diminui novamente, o que permitiu o surgimento de uma passagem conectando a Península Arábica ao continente africano, e um grupo de humanos se aproveitou disso para migrar para a Ásia através dessa região. Entre 85 e 75 mil anos atrás, devido ao congelamento da região mais ao norte da Ásia, esse grupo de humanos segue em direção ao leste pelo sul do continente e os humanos da segunda leva que saiu da África é extinta. Entre 75 e 50 mil anos atrás, os humanos que ocupavam a Península Arábica se deslocam em direção ao norte, ocupando a região do Levante no Oriente Médio. Nessa época, o homem também chega ao oeste africano. Se aproveitando do baixo nível dos oceanos, os seres humanos conseguem chegar nessa mesma época nas regiões das Filipinas, Nova Guiné e Austrália. Há cerca de 50 e 40 mil anos, os humanos migram em direção à Europa. É nessa época também que os humanos que ocupavam o sul asiático seguem para o norte em direção ao centro do continente, chegando também às regiões da Manchúria e sul da Sibéria. Entre 40 e 35 mil anos atrás, os primeiros humanos chegam na Península Ibérica. Nesse mesmo período, os povos que ocupavam o Sudeste Asiático passam a ocupar toda a Austrália, inclusive o que hoje é a Ilha da Tasmânia, que nessa época estava ligada à Austrália continental. Da mesma forma, ocorre a chegada do homem ao Sri Lanka. Há 35 mil anos, os primeiros humanos chegam ao arquipélago japonês. Mais ao sul, os habitantes da Nova Guiné chegam às Ilhas Salomão. Entre 30 e 20 mil anos atrás, os humanos ocupam todo o leste asiático e chegam até Taiwan, que também era ligado ao continente nessa época. Por volta de 25 mil anos atrás, a Beríngia, que era a porção de terra que ligava o leste da Ásia com o Alasca, estava emersa, porém ainda descongelada, e foi utilizando essa ponte que os seres humanos chegam na América do Norte segundo a teoria do povoamento precoce, que é a mais aceita. Outra teoria, do povoamento tardio, sugere que o homem chegou na América por volta de 12 ou 14 mil anos atrás, e existe ainda uma hipótese mais recente
que defende que o homem chegou à América há pouco mais de 30 mil anos atrás, por causa de achados arqueológicos em uma caverna no norte do México. Nesse mesmo período, os humanos que já haviam chegado nas Ilhas Salomão chegam em Vanuatu, na Nova Caledônia e nas Ilhas Fiji. De 21 a 14 mil anos atrás, ocorre a última grande glaciação e o nível dos oceanos chega a 120 metros abaixo do nível atual. A Beríngia fica totalmente congelada e o fluxo de pessoas por essa região se torna impossível, o que acabou isolando os humanos da América do resto do mundo. Entre 14 e 12 mil anos atrás, os humanos da América do Norte começam a migrar para o sul, alcançando as regiões da Flórida, Cuba, Jamaica e a ilha de Hispaniola, que eram ligados por terra nessa época. Mais ou menos nessa mesma época, os primeiros humanos ocupam a ilha do Chipre. De 12 a 10 mil anos atrás, a última era glacial vai chegando ao fim e com o aquecimento global o nível dos oceanos começa a subir, mas algumas regiões da Terra continuam imersas, como Doggerland, Sunda e a Beríngia, por exemplo. Já Saru se desfez, separando as ilhas da Nova Guiné e da Tasmânia da Austrália. Com o descongelamento do norte europeu, o Homo sapiens alcança o norte da Europa, chegando à Grã-Bretanha e à Irlanda pela primeira vez e por terra. Há cerca de 11 mil anos, os seres humanos cruzam a América Central e também remontam dessa época as primeiras localidades paleolíticas de pedras e esboços de escultura achados em Córcega. Devido ao ainda baixo nível dos oceanos, o Istmo do Panamá era mais largo e permitiu que o homem chegasse à América do Sul por volta de 10 mil anos atrás. Entre 10 e 8 mil anos atrás, um grupo se desloca pela costa do Oceano Pacífico, enquanto que outro grupo desce pelo outro lado da Cordilheira dos Andes, chegando até o Altiplano Andino e tomando a direção leste, contornando a floresta amazônica que se concentrava mais a oeste nessa época e seguindo para o norte, para as regiões das Guianas. Uma parte desse grupo também segue para o sul, alcançando a região do Pantanal, enquanto o grupo que avançou pela costa do Pacífico chega à Terra do Fogo. Também graças ao aquecimento global, as florestas tropicais começam a se espalhar, fazendo com que os humanos sigam para o leste e assim passam a ocupar toda a costa leste da América do Sul. Alguns artefatos datados de 22 mil anos encontrados no Parque Nacional da Serra da Capivara no Piauí, que parecem humanos, indicam que o homem pode ter chegado na América do Sul muito antes, mas ainda não há um consenso sobre isso. O período entre 8 e 7 mil anos atrás é um período quente com seu máximo térmico por volta de 8 mil anos atrás, chamado de ótimo térmico do Holoceno. É nessa época que os humanos passam a ocupar a Ilha da Sardenha, a Sicília, Malta e a Ilha de Creta. Nesse período, os níveis dos oceanos continuam subindo, submergindo a região do Doggerland, formando as ilhas da Grã-Bretanha e da Irlanda, e separando o sul da Escandinávia da Europa. No Sudeste Asiático, Sunda começa a ficar submersa e as ilhas que conhecemos hoje são formadas. Há cerca de 6 mil anos atrás, os humanos começam a habitar as Pequenas Antilhas. Entre 5 mil e 4 mil anos atrás, a Beríngia fica submersa, separando a América do Norte da Ásia. Acredita-se que nessa época, há cerca de 4 mil anos, o homem tenha chegado na ilha de Wrangel, onde os últimos mamutes morreram, talvez pelos próprios caçadores. Entre 4 e 3 mil anos atrás, os primeiros seres humanos chegam às Ilhas Canárias. Também nessa época, os primeiros humanos começam a povoar a Escandinávia e em seguida a região da Sibéria. Por volta de 3 mil anos atrás, os habitantes das Ilhas Filipinas migram para o leste, chegando nas Ilhas Marianas e na ilha de Guam, e os habitantes da Nova Guiné chegam no arquipélago de Palau, nas ilhas da Micronésia, nas Ilhas Marshall, em Nauru e Kiribati. Entre 2.500 e 2.000 anos atrás, chegam nas Ilhas Maldivas e no arquipélago de Andamã e Nicobar os primeiros humanos, e também na Polinésia, ocupando as ilhas Samoa, Tonga e Tuvalu. Por volta de 200 a.C., os primeiros humanos chegam nas ilhas da Polinésia Francesa. Entre 2000 e 1700 anos atrás, é a vez das Ilhas Socotra ser descoberta e no Oceano Pacífico, os primeiros humanos chegam no Havaí. Por volta dos anos 300 e 400, o homem chega também na Ilha de Páscoa.
Os primeiros registros de seres humanos nas Ilhas Baleares são datados do século V, assim como Madagascar, as Ilhas Comores e Maiote, descobertos por habitantes das ilhas das regiões da Indonésia e Bornéu. Por volta do ano 600, as Ilhas Faroe recebem os primeiros habitantes. Em 850, as Bahamas são descobertas e em 874, a Islândia é descoberta pelos vikings. Esse período foi um período mais quente e permitiu que as regiões mais ao norte do Canadá, inclusive a Groenlândia, também fossem exploradas pelo homem pela primeira vez. Por volta do ano 1000, alguns caçadores chegam nas ilhas da Nova Zembla. A Nova Zelândia se torna a última grande porção de terra a ser descoberta pelos humanos quando os polinésios maoris chegam nessa região entre os anos 1250 e 1300. Também foram encontrados vestígios de ocupação humana datados dessa época nas Ilhas Auckland. Acredita-se que entre 1300 e 1400, os Incas tenham chegado pela primeira vez nas Ilhas Galápagos. Em 1420, os portugueses descobrem a Ilha da Madeira, em 1439 as Ilhas dos Açores, em 1462 o arquipélago de Cabo Verde, em 1470 as Ilhas de São Tomé e Príncipe, em 1501 Fernando de Noronha e em 1515 Santa Helena é habitada pela primeira vez. Em 1543, os espanhóis são os primeiros a chegar nas Ilhas Bonin. Em 1550, os polinésios chegam nas Ilhas Chatham e Pitt. Em 1604, os ingleses são os primeiros humanos a chegar em Svalbard. Em 1609, as Ilhas Bermudas também são ocupadas pelos britânicos. Em 1615, a ilha de Jan Mayen é descoberta. Em 1638, as Ilhas Maurício passam a ser habitadas pelos holandeses. Em 1644, a Ilha Reunião é ocupada pelos franceses. Em 1690, os ingleses são os primeiros a desembarcar nas Ilhas Falkland. Em 1691, os franceses chegam à Ilha Rodrigues. Em 1696, as ilhas de São Paulo e Amsterdã são descobertas pelos holandeses. Em 1701, a Ilha Ascensão recebe o primeiro visitante. Em 1756, as Ilhas Seychelles passam a ser ocupadas pelos franceses. Em 1772, as Ilhas Kerguelen e as Ilhas Crozet são descobertas também pelos franceses. Em 1775, as Ilhas Geórgia do Sul e Sanduíche do Sul foram visitadas pela primeira vez por James Cook. Em 1799, as Ilhas Príncipe Edward são descobertas pelos franceses. Entre 1809 e 1810, expedições russas chegam nas ilhas da Nova Sibéria. Também em 1810, a ilha de Tristão da Cunha é habitada pela primeira vez, apesar de ter sido avistada pela primeira vez em 1506, se tornando o território habitado mais remoto do mundo. Em 1819, as Ilhas Shetland do Sul são descobertas pelos britânicos. Em 1820, os russos chegam à Ilha Macquarie e nesse mesmo ano são os primeiros humanos a avistarem a Antártica. Em 1821, as Ilhas Órcades do Sul são descobertas pelos britânicos. Nesse mesmo ano, o capitão americano John Davis, um caçador de focas, põe os pés no gelo e se torna o primeiro humano a pisar na Antártica. Entre 1872 e 1874, uma expedição do Império Austro-Húngaro chega na terra de Francisco José. Em 1911, o norueguês Roald Amundsen chegou no Polo Sul e assim o homem chega ao lugar mais meridional da Terra. E em 1913, uma expedição chega pela primeira vez no arquipélago de Severnaia Zemlya. Dessa forma, todas as terras do planeta Terra, após um período de aproximadamente 200 mil anos, teve a presença de um humano. É claro que muitas regiões do mundo ainda não são habitadas por serem inóspitas, como as regiões polares e desérticas, mas em praticamente todos os lugares do mundo o homem já pôs os pés. E assim foi a ocupação da Terra pelo homem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.